Bom dia, igreja. Gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 35 até o 38. Mateus, capítulo 9, versículo do 35 até o 38. A palavra de Deus diz assim: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Agora peço aos irmãos que abram comigo no livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 4, do 11 ao 12. Efésios, capítulo 4, versículo de 11 ao 12. A palavra de Deus diz assim: foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Palavra do Senhor. Bom dia para todos, sejam todos bem-vindos para nós continuarmos aprendendo do nosso Deus. Pediram que os irmãos ficassem aqui em cima, que era melhor para o trabalho do Senhor. Então eu não estou me achando não, é que realmente eu vou atender o pedido dos irmãos, tá bom? Quem tem que se achar, né? É Jesus, né? Então, nós estamos pensando nessa ideia que está aí no nosso telão, e a ideia é a visão de onde nós estamos indo. Então, nós vamos também concentrar nessa outra grande ideia, que é do próprio Jesus. E a ideia dele é que a seara, ela é grande, mas os trabalhadores, poucos. Eu estou meditando no Evangelho segundo Mateus. E a igreja tem aprendido que todos nós precisamos ler a palavra todos os dias. Em que você está meditando, meu irmão? Em que você está meditando, minha irmã? Todos os dias, da palavra de Deus, da parte de Deus. Parte do seu crescimento está atrelado à meditação na palavra de Deus. Ouvir Deus todos os dias me ajuda a ouvir cada vez menos o mundo. Então é importante. E lendo lá em Mateus,
foi que eu vi que Jesus falou da seara e dos trabalhadores. Mas vejamos o contexto dessas palavras de Jesus. O contexto é, no capítulo 1 e no capítulo 2, o apóstolo Mateus e também o evangelista Mateus, ele falou do nascimento do nosso Senhor, como já estava previsto na velha aliança, no Velho Testamento. O capítulo 1 e 2 se ocupa basicamente do nascimento e do crescimento do nosso mestre na cidade de Nazaré. Os capítulos 3 e 4 de Mateus, eles se concentram no último dos profetas do Velho Testamento, João Batista. E como Jesus, ele engajou, submeteu ao ministério desse profeta, do João Batista. E ele até o batizou. No capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, nós vamos ver que após o batismo de Jesus e a tentação dele no deserto, ele vai dar aquele grande ensino, que é conhecido mundialmente como o Sermão do Monte. Que sermão esplêndido! Que ensinamentos profundos que a sociedade tem seguido de perto até os dias de hoje. Conhece, estuda, mas são os seus discípulos que praticam, né? O sermão era para a multidão, de certa forma sim, mas era basicamente para os seus discípulos, o Sermão do Monte. Então ele é para nós, né? No capítulo 9, do versículo 35 até o 38, é que Jesus vai falar da seara como é grande e dos trabalhadores como são poucos. O capítulo 8 e o capítulo 9 me impressionaram demais. Quando eu cheguei nesse capítulo 8, eu comecei a ver que o Senhor, ele estava lá socorrendo as pessoas, curando as pessoas, preenchendo suas necessidades de todas as maneiras que elas se apresentavam. E eu fiquei impressionado como que ele não parava, ele trabalhava, ele trabalhava, ele trabalhava. E no capítulo 9 também ele trabalhou muito. Esses dois capítulos mostram como o Senhor trabalhava. Aliás, como os profetas, como os apóstolos seguiram o exemplo do Senhor, como eles trabalhavam. E às vezes eu olho para mim e eu me sinto que eu tenho feito tão pouco para o reino de Deus. Eu sinto que eu poderia fazer muito mais com o meu tempo, com os meus talentos que Deus me deu. E esses dois capítulos me chacoalharam durante a semana. E foi exatamente no capítulo 9, do 35 ao 38, que diz que Jesus, ele percorria todas as cidades e todos os povoados. E ele pregava nas sinagogas. E ele ensinava os povos das cidades e dos povoados. Jesus viu a multidão. E ele, olhando a multidão, ele as achou aflita e exausta, como ovelhas que não têm pastor. E ele voltou para os seus discípulos, e ele falou assim com os seus discípulos. Lembra que você é um discípulo, meu irmão. Lembra que você é uma discípula, minha irmã. E essas palavras também é para você e para mim. Jesus disse para eles: na verdade, a seara é grande, mas poucos são os seus trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara,
para que mande trabalhadores para a sua seara. E hoje nós vamos concentrar nos trabalhadores da seara. E para tanto, eu vou pedir que o Mauro Lúcio, ele possa ler para nós Efésios capítulo 4, versos 11 e verso 12, mais uma vez. Por favor, meu irmão. Muito obrigado, Mauro Lúcio. Então aí está a palavra de Deus para o seu coração e o meu coração nessa manhã. É a seara e os trabalhadores. Afinal de contas, o que somos, igreja? Nós somos trabalhadores do reino. E o Senhor nos enviou para uma seara que é grande, que é o planeta inteiro. No capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele escrevendo à igreja lá em Éfeso, ele disse que Jesus subiu ao céu e ele deu dons aos homens. E eu queria destacar nessa palavra do Senhor para nós, que ele falou dos 4 dons fundamentais. O Senhor deu dons para alguns para serem apóstolos. Apóstolo é diferente de discípulo. Discípulo é um aprendiz. E durante uns 3 anos e meio, eles eram discípulos, aprendendo do mestre, o grande mestre, o maior mestre, Jesus Cristo. Depois, ele transformou esses discípulos em apóstolos, porque a palavra apóstolo no original, apostelo, significa enviados. Treinou, equipou os seus discípulos, para depois os enviar, para depois transformá-los em apóstolo. O dom de apóstolo é um dom que existe em 2 sentidos. O primeiro sentido dessa palavra apóstolo, o sentido primário, só se aplica aos 12. Depois o apóstolo Paulo, 13º, nascido fora de tempo, como ele mesmo falou de si próprio. Os 13 vai. O primeiro sentido, o sentido primário de apóstolo, só se aplica a esses 12 e a ninguém mais. Segundo o que está escrito em Atos capítulo 1, e você pode muito bem conferir na sua casa as Escrituras Sagradas. Mas a palavra apóstolo e o dom de apóstolo também existe no sentido secundário, segundo sentido. E no segundo sentido, está lá em Atos capítulo 14 e versículo 14, aonde Barnabé, ele é chamado de apóstolo junto com o apóstolo Paulo. Lucas narrando o acontecimento que depois virou o livro de Atos, que é a história da igreja, como o povo de Deus caminhou, ele disse, e os apóstolos, Barnabé e Paulo. Inclusive, ele cita primeiro Barnabé e depois ele cita Paulo. Por quê? Porque Barnabé discipulava Paulo. Nesse segundo sentido, do dom de apóstolo, é um sentido que se aplica a todos nós. Por quê? Porque todos nós fomos enviados na grande seara.
para levar as boas novas, o evangelho da salvação. Amém? Amém. O segundo dom que Jesus deu aos homens é para profetas. E essa palavra também, profeta, aquele que fala em nome de Deus, né? É como eles diziam no Velho Testamento, quando o profeta chegava para trazer a mensagem para o povo de Deus, ou uma mensagem para um homem específico, ou para um rei como Davi, esse profeta chegava e ele dizia: assim diz o Senhor. E a palavra então entrava no coração dos homens. O profeta falava em nome de Deus. Tanto é que se aquele profeta falasse em nome de Deus e não acontecesse, não se cumprisse, ele era um falso profeta. A igreja sabe. Mas quando assim diz o Senhor, vinha da parte do Senhor, e aquele profeta falava em nome de Deus, sempre aconteceu e sempre se cumpria. No sentido primário também, da palavra profeta, se aplica apenas aos profetas antigos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo. O Novo também tem alguns profetas. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que tinha lá uns profetas, por exemplo, o profeta Ágabo. O Ágabo, ele profetizou uma grande fome naquela época. E, de fato, sucedeu aquela grande fome. E até a igreja teve que fazer uma coleta para suprir a necessidade da igreja que estava passando umas necessidades físicas. Então, no sentido primário, era só aqueles que eram os profetas, só eles receberam esse dom de Deus. Mas também, a palavra profeta, ela tem um sentido secundário. E o segundo sentido dessa palavra profeta, ela se aplica a todos nós. Nossas irmãs são profetisas e nós somos profetas. Porque no segundo sentido, o profeta é o pregador que chega e fala em nome do Senhor. Estamos falando hoje da seara. Estamos falando hoje dos trabalhadores. Então eu estou aqui na função de profeta para a sua vida. Receba essa palavra, porque não é minha. Quantas vezes eu já vos disse, eu não tenho nada a vos dizer de mim mesmo. Eu não ganho nada com isso, falando essas coisas para você, de mim mesmo. Mas porque é da parte do Senhor, eu tenho coragem de vir aqui e falar para você sobre a grande seara e sobre os trabalhadores, do qual você é um trabalhador no reino de Deus, do qual vocês, mulheres, são trabalhadoras no reino de Deus. E o terceiro dom que o Senhor vai nos falar é sobre os evangelistas. Evangelistas é o terceiro dom que Jesus deu para a igreja, ou deu aos homens que têm esse dom para assistir, instruir a igreja no caminho do Senhor. O que é um evangelista? O que faz um evangelista? Evangelistas são mensageiros de boas novas. O evangelista, ele fala do evangelho, não fala de si, ele fala de Jesus, ele fala da palavra, ele fala do Espírito Santo, ele fala de Deus, ele fala para a igreja, ele fala para os perdidos. E ele fala e ele fala. Então, o evangelista, ele tem essa incumbência. No sentido primário de apóstolos e profetas, já falamos que não existe hoje, só no sentido secundários. Mas evangelistas nós temos hoje. E pela a misericórdia, a bondade, a graça de Deus, eu sirvo a igreja na função de evangelista. E graças a Deus que nós temos procurado levar o evangelho do Senhor. E o quarto dom
que eu estou chamando dos 4 dons fundamentais. E por que você vai saber já já. É os pastores e mestres. É outro dom que Jesus dá para os homens, alguns homens, para servir o povo de Deus na função de pastor-mestre. Por que pastor-mestre? Porque o pastor-mestre, ele ensina, ele é também um mestre. E qual é o trabalho do pastor? O trabalho do pastor é basicamente assistir as ovelhas. Não quer dizer que um pastor não deva ganhar almas, não deva salvar perdidos, porque essa é uma função de todo o corpo de Cristo, de toda a igreja. Né? Mas uma função que os pastores precisam concentrar é em assistir as ovelhas nas suas necessidades, apacentá-las, cuidar das ovelhas, né? Para que elas continuem firmes no caminho do Senhor. Eu pus um adendo aqui para falar desse dom de evangelista e também de pastor mestre, é o que ensina. Eu coloquei aqui, você percebeu que o evangelista, ele vem antes dos pastores, ou do pastor, você percebeu isso? Por que será? Bom, quando o evangelista é enviado para uma missão, de certa forma também, de certa forma não, ele é mesmo, ele também é um missionário, né? Como Mateus era um apóstolo e também evangelista, então não tem nenhum problema também de o evangelista ser evangelista e missionário. Porque se ele está indo a outras terras, né? Não tem que ser em outro país, no exterior, ele pode ir numa cidade mesmo aqui, nós vamos falar disso daqui a pouco, talvez em outra oportunidade. Mas a ideia é que o evangelista, então, ele vai lá fazer o trabalho. E ele vai convertendo pessoas, ele vai fazendo discípulo, ele vai ensinando o evangelho de Jesus. E a igreja vai crescendo. A igreja não nasce com pastores. E você lembra bem que pastores, presbíteros e bispo é a mesma coisa, né? Eu estou usando essa terminologia, eu até evito de usar um pouco essa terminologia, não por ser antibíblica, não por ser errada, é porque as religiões hoje focam muito nos pastores, e até criaram pastoras que a Bíblia não autoriza, e aí a coisa virou tipo um modismo religioso. Então é pastor para todo lado. E os pastores aí, nas denominações, ficam se achando que pastor é uma coisa do outro mundo. Pastor é um escravo de Jesus, com uma função séria na igreja, que um dia vai prestar conta por cada alma que está aqui. Por isso devemos orar muito pelos nossos pastores, nossos presbíteros, nossos bispos, porque o peso é enorme sobre as suas costas. E aproveito para agradecer a igreja que tem orado pelos guias da igreja. Obrigado, viu, igreja? Nós não poderíamos continuar servindo como evangelistas, servindo como presbíteros na igreja, se as suas orações não nos sustentassem. Deveras, nós precisamos muito, mas muito da sua oração. E eu peço que continue orando por nós, porque esse trabalho não pode ser feito na carne, tem que ser feito no Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. Então, voltando a falar dos evangelistas, é eles que quando chegam lá e fazem o trabalho no campo, na seara, são eles que vão ordenar os primeiros presbíteros. E depois dele ordenar os presbíteros, ele submete aos presbíteros. Porque quem deve dirigir a casa de Deus, segundo a palavra de Deus, são os presbíteros, os pastores, os bispos, e não o evangelista. Mas até que os pastores são ordenados, escolhidos, separados, o evangelista junto com a igreja, ele separa esses homens e impõe as mãos sobre eles e os consagra ao serviço e encaminha suas almas ao Senhor. É assim que é. Então é por isso que evangelista vem primeiro
do que os pastores mestres. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Para que Jesus deu dons para que homens fossem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres? Para que Jesus deu esses dons para esses homens? O versículo 12 explica muito bem. E o propósito que Jesus deu esses dons para esses homens são triplo. São 3 propósitos. E os propósitos estão aí expostos no telão. O primeiro propósito que Jesus escolheu esses homens é para aperfeiçoar ou amadurecer os santos. Os santos. Sabe, os presbíteros, os evangelistas, também profetas, também apóstolos no sentido secundário, eles têm a função de aperfeiçoar você, ovelha, de ajudar você a transformar a sua vida. É por isso que eles vão até você. É por isso que eles conversam com você, orientam você. Porque é o trabalho deles na igreja, é a função deles. Eles querem que você amadureça, que você cresça. Porque é assim que Deus quer que eles fazem. Segundo propósito, é para fazer o trabalho. O Senhor deu dons a eles para que eles amadureçam os irmãos, para que os irmãos façam o trabalho. Eles vão equipar a igreja. Eles vão treinar a igreja, preparar a igreja, para que a igreja possa ir na seara e fazer o trabalho com convicção e com segurança. E o terceiro propósito é para edificar a igreja. A igreja está sendo construída. Ah, mas Jesus não já estabeleceu a igreja? Já. Então, por que Jesus deu dons para esses homens para edificar a igreja? Já não está edificada? A resposta é sim, e a resposta é não, mesmo que você vai ficar chateado comigo. Como é que a resposta pode ser sim e não? Sim, porque Jesus já edificou a igreja, ela existe. E não, porque a igreja ela é edificada na medida que você ensina, que você discipula, que você mostra. A igreja precisa sair da fase de bebê e chegar à fase da juventude e chegar a ser pais na fé, pessoas maduras. E assim a igreja está sendo edificada. Assim nós estamos construindo o reino de Deus. E por incrível que te pareça, Ele está usando pessoas igual a você mesmo para edificar a igreja. Homens fracos, homens limitados, homens cheios de problemas, como você mesmo. E esses homens lutam na vida, tanto quanto você. E eles conseguem sobreviver, e eles conseguem ir em frente, sorrindo e servindo, e deixando um belo exemplo para você seguir. Que os seus problemas não devem te derrotar, porque nós temos um Pai no céu, nós temos um Espírito Santo que nos habita, nós temos Jesus, que é o nosso mestre que nos dirige, não estamos só, e os guias da igreja são um exemplo disso. E se você soubesse os problemas que esses homens enfrentam, você ia ficar estarrecido. Como é que esses homens conseguem ainda, domingo, vir aqui e trazer uma palavra de desafio, uma palavra de conforto para a sua vida, e tirar você da sua zona cômoda, esticar você na fé, e fazer com que você cresça, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Um pouco mais, um ponto
restaurado no Novo Testamento. Muito tempo atrás, e eu me lembro muito bem, essa é a vantagem de você envelhecer na igreja. Essa é a vantagem de você envelhecer na carne. Já estou chegando aos meus 61 anos. Eu estou na igreja, vai fazer 45 anos. Dia 21 de fevereiro de 2022, se Deus me der vida e saúde. Essa é a vantagem. E eu me lembro muito bem, como que antigamente, na minha fase de juventude na igreja, quando se pensava que o trabalho dos evangelistas e o trabalho dos presbíteros, naquela época nós nem tínhamos presbítero nenhum em Belo Horizonte, se pensava que o trabalho deles era fazer o trabalho sozinho. E se pensava assim, mas evangelistas não são sustentados pela igreja? Afinal de contas, Jesus disse, quem prega o evangelho, que viva do evangelho, igreja. Palavra do Senhor. Tem um monte de gente aí fora, religiosos, que discorda. Ah, mas sustentar um pastor, um presbítero, sustentar um evangelista, e o trabalho deles é com o evangelho, com a igreja, mas isso não está certo. E nós lá estamos ligando para que esse mundo pensa? Não sabe de nada. Nós estamos ligando pelo que Jesus ensina. A igreja tem que seguir a palavra de Deus, não a palavra de homem. Se o Senhor disse que é para os servos de Deus viver do evangelho, que vivamos do evangelho. Tem nada errado, está tudo certo. É propósito do Senhor. Então se pensava naquela época, e talvez alguns aqui ainda pensam assim, alguma ovelha, pensa assim, que o trabalho da igreja é dos evangelistas e dos pastores, dos presbíteros. Afinal de contas, o trabalho é deles, né? E a igreja vai fazer o quê? A igreja vai vir, sentar no banco, escutar o sermão, cantar louvores, dar glória a Deus e ir embora. Durante a semana, trabalhar, ganhar o seu dinheiro, no próximo domingo, senta de novo no banco, escuta a mensagem e louva a Deus e vai embora. E o trabalho de salvar perdido, edificar a igreja, pregar e ensinar, é dos evangelistas e dos pastores, e ponto final. Por isso que é um ponto restaurado no Novo Testamento. Em alguns lugares ainda não se restaurou esse ponto, mas precisa restaurar. Porque é isso que Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 diz. Que a função dos presbíteros não é tanto fazer todo o trabalho sozinho, que o trabalho evangelista não é tanto fazer todo o trabalho sozinho. Igreja, entenda isso, por favor. Que o trabalho desses homens é preparar a igreja para que ela faça o trabalho. Por isso eu dou glória a Deus, que nessa igreja eu contei, deu 14 pregadores. Se eu forçar a barra e espremer um pouco, vai dar 15. Esse último aí escapou da minha cabeça, não sei quem. Mas é maravilhoso ver vários irmãos aqui na frente pregando a palavra do Senhor. Não só o evangelista, não só os presbíteros. É maravilhoso ver vários irmãos dirigindo os cânticos aqui na frente. É maravilhoso vir aqui durante a semana e sábado, e você vê aqui inúmeros trabalhos sendo feitos. Por quem? Pela igreja. Ontem, por exemplo, tinha um acontecimento aqui que era o MIS, que basicamente é as irmãs que cuidam. Aproveitar e dizer muito parabéns para essas irmãs que fazem esse trabalho com as irmãzinhas mais novinhas, preparando elas para ser discípulas do Senhor. Um trabalho maravilhoso. E lá na sala tinha irmãos estudando a palavra com outras pessoas perdidas. E depois aconteceu uma reunião aqui de todo o presbitério de Belo Horizonte. Que bom que esse prédio não fica ocioso, não fica parado. Que bom que ele é usado para a glória de Deus. Porque não ia justificar um prédio tão caro, num lugar tão caro, e que não se faça nada. Só vem aqui ao domingo, adora, fica tudo parado aqui, para quê? A seara é grande, e os trabalhadores são poucos. Nós precisamos arregaçar as mangas
e trabalhar para o Senhor. E eu dou glória a Deus quando eu estou aqui e vejo todo esse trabalho sendo feito para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Então, hoje, esse ponto está restaurado, porque a igreja está entendendo que o evangelista tem a sua função na igreja, que os presbíteros têm a sua função na igreja, que os diáconos têm a sua função na igreja, mas que o trabalho não é sozinho, fazer sozinho, mas é toda a igreja usando os dons que Deus te deu para você fazer o trabalho do Senhor. E eu quero te desafiar, minha irmã, meu irmão, não fique parado no reino de Deus, na seara. Venha dar sua contribuição. Não estou falando financeira, não. Estou falando sua contribuição braçal, mental, espiritual. Venha usar todos os dons que Deus te deu, para que a obra de Deus ela possa crescer e desenvolver. Em 2019, nós, os guias da igreja, tínhamos planejado um ensino para a igreja na direção de formar, equipar novos presbíteros, novos evangelistas, novos diáconos. Nós tínhamos planejado em 2019. A pandemia veio e causou um pandemônio, que até hoje nós estamos aí tentando recuperar. A igreja está saindo inteira do outro lado, mas foi muito difícil. Foi fácil para ninguém, não. Não é verdade? Então, a nossa visão era chamar homens para aprender conosco, e nós estamos preparando esses homens para servir o reino e a seara, porque ela é grande. E nós, então, fomos impedidos. Mas nós também, naquela oportunidade, eu ia falar isso, que a gente ia chamar também as esposas desses homens, porque eles são a sua carne. As esposas, nossas esposas, elas se dedicam às mulheres da igreja, porque nós homens não achamos certo envolver com as mulheres. Isso não é viável, né? Com sua esposa sim, mas outra mulher não. Isso é uma sabedoria para não deixar Satanás causar um estrago no meio do povo de Deus. Então nossas irmãs têm que ser equipadas, têm que ser mulheres conhecedoras, para que elas possam ajudar outras mulheres, as que estão chegando e as que são novas na fé. As mulheres é departamento das mulheres, e os homens é departamento de nós homens. Nós lidamos com homem, nós entendemos de homem, porque o universo feminino é muito diferente do universo masculino. Eu não entendo as mulheres, mas entender nunca. Disseram-me, não precisa entender, basta amar. Aí eu vi, isso é uma sensatez. Eu já desisti de tentar entender a Ariane. Estou só amando. E nós estamos casados há 33 anos, está dando certo. Vai por mim, vai dar certo. Né? Então a visão é essa. Nossa visão é equipar homens e mulheres para a seara do Senhor em 2022. Para onde estamos indo? Estamos indo para servir o Senhor, a igreja como um todo. E aí, irmão, como não pode faltar, Jesus nunca deixou faltar um desafio nas suas mensagens, nas suas pregações. Nos seus ensinos, Jesus não ensinava para entreter ninguém. Jesus não queria falar bonito para você achar bonito. Jesus nunca fez isso. O nosso mestre, sempre que ele ensinava, ele mostrava que esse ensino é direcionado a você. E que você precisa tomar uma postura diante da palavra que é ensinada. Essa é a função do desafio. Eu espero que você não tome como um desaforo, mas como um desafio mesmo, para você fazer o que o Pai quer. E o desafio está aí. Mateus 9, 37 e 38. Jesus disse para os seus discípulos, para as suas discípulas, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Ele disse mais para os seus discípulos e suas discípulas: rogai ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. E o desafio meu nessa manhã, para você, para mim, vamos rogar ao Senhor da seara, que é Deus, que envie trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E que o Senhor possa nos levar adiante onde nós estamos. O Senhor não quer aqui 200, 300 pessoas. O Senhor quer aqui 1000 pessoas. Aliás, Ele quer mais de 1000 pessoas. O Senhor nos chama a crescer, a usar nossos dons para a glória dEle. Falemos com Deus. Pai, é muito incrível que o homem pode falar com o Senhor aqui da terra. Mas a verdade é, Pai, que nenhum homem, nenhuma mulher na face da terra ousaria te dirigir as palavras se o Senhor não tivesse nos permitido, nos ensinado. Na verdade, Pai, foi o seu Filho Jesus que nos ensinou naquela oração padrão, oração modelo do Pai Nosso. E ele disse na primeira frase, quando nós orássemos, é para nós dizermos, Pai Nosso. Então, Pai Nosso, nós estamos te pedindo, enquanto sua família, que o Senhor possa enviar trabalhadores para a sua seara. Como Jesus disse, ela é grande, é enorme, e os trabalhadores são poucos. Então, Pai, que o Senhor esteja abençoando a sua igreja, o seu reino, e que venhamos ter aqui mais presbíteros, mais diáconos, mais evangelistas, Senhor, para que a obra do Senhor possa prosperar na cidade de Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais. É o que oramos, Pai, em nome de Jesus, na intercessão do Espírito Santo. Amém, Senhor.